Salmo 5. Para a mente devota, aqui está apresentado uma preciosa visão do Senhor Jesus, de quem é dito que, nos dias de sua carne, ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Versículo 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. As palavras não são a essência da oração, são suas vestes. Charles Haddon Spurgeon. A meditação é o melhor começo para a oração, e a oração é a melhor conclusão para a meditação. George Swinock. É certo que a maior parte dos homens, enquanto murmuram orações vãs, languidas e ineficazes, muito indignas de tocarem os ouvidos do Deus bendito, parecem, em algum grau, estabelecer uma estimativa justa sobre elas, sem esperar que sejam bem-sucedidas, e não parecendo ser em nada solícitos com relação a elas. Contudo, as entrega ao vento como palavras fúteis, o que, na verdade, são. Robert Langdon. Versículo 1 e 2. Observe a ordem e a força das palavras, meu gemido, a minha voz que clama, e também dá ouvidos, acorde e escuta. Todas estas expressões evidenciam a urgência e a energia dos sentimentos e petições de Davi. Primeiros termos, dá ouvidos, ou seja, ouve-me. Mas pouco serve que as palavras sejam ouvidas, a não ser que o clamor ou o bramido ou a meditação sejam considerados. Como se estivesse dizendo, não consigo me expressar, nem me fazer entendido como gostaria. Tu, contudo, entendes meus sentimentos mais do que minha capacidade de expressá-los em palavras. Martinho Lutero. Versículo 2. A minha voz que clama. Para um pai amoroso, o clamor de seus filhos são música e tem uma influência mágica à qual seu coração não consegue resistir. Rei meu e Deus meu. Observe cuidadosamente esses pequenos pronomes, Rei meu e Deus meu. Eles são a espinha e a medula do clamor. Aqui está um grande argumento a favor de que Deus responda à oração. Ele é nosso Rei e nosso Deus. Não lhe somos estranhos. Ele é o Rei de nossos pais. Ele é o Rei de nosso país. Espera-se que reis ouçam os apelos de seu povo. Não somos desconhecidos para ele, somos seus adoradores, e ele é nosso Deus, e ele é o nosso Deus. Nosso por aliança, por promessa, por juramento, pelo sangue. Pelo sangue. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Senhor, ouve a minha voz. Observe que isto não é exatamente uma oração, antes uma deliberação. É mais fácil morrermos do que viver sem oração. De manhã, 1 hora pela manhã é como 2 ao anoitecer. Enquanto o orvalho está sobre a grama, que a graça se derrame sobre a alma. Entreguemos a Deus as manhãs de nossos dias e a manhã de nossa vida. A oração deveria ser a chave do dia e o cadeado da noite. Charles Haddon Spurgeon. Nos dias de nossos ancestrais, disse Bispo Burnett, quando uma pessoa ia cedo à porta de seu vizinho, desejando conversar com o mestre da casa, era comum que os servos lhe dissessem com toda a liberdade: meu senhor está em oração. Como hoje é comum dizer: meu senhor ainda não se levantou.
Te apresento a minha oração e fico esperando. Colocarei a minha oração no arco, a direcionarei para o céu e, então, quando atirar minha flecha, olharei e ficarei esperando para ver até onde foi. Mas no hebraico tem um significado ainda mais pleno do que este. Te apresento minha oração. Esta é a palavra usada para colocar em ordem a madeira e as partes da vítima sobre o altar. E é usada também para descrever o colocar do pão da proposição sobre a mesa. Significa exatamente o seguinte: disporei minha oração diante de ti, colocá-la-ei no altar de manhã, assim como o sacerdote coloca o sacrifício matutino. Disporei minha oração, ou, como o velho mestre Trapp coloca, ordenarei minhas orações, colocá-las-ei em ordem. Convocarei meus poderes e os ordenarei que se coloquem em seus postos de modo que eu possa orar com toda a minha força e orar adequadamente. E fico esperando, ou, com a tradução melhor do hebraico, e vigio pela resposta. Após ter orado, eu espero que a bênção virá. É a palavra usada em outro lugar onde lemos daqueles que vigiam esperando pela manhã. Então, eu vigiarei esperando a tua resposta, ó meu Senhor. Espalharei minha oração como animal sacrificado no altar. A esperarei receber a resposta como fogo do céu para consumir o sacrifício. Não perdemos muito da doçura e eficácia da oração pela carência de meditação criteriosa antes de começá-la e expectativa esperançosa após terminá-la. Não perdemos muito da doçura e eficácia da oração pela carência de meditação criteriosa antes de começá-la e expectativa esperançosa após terminá-la. Orar sem fervor é como caçar como um cachorro morto. E oração sem preparação é como enviar um falcão cego ao encalço da presa. Deus fez o homem, mas ele usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos de uma alma fervorosa, como o ouro, com o qual se forma o vaso. Que nossas orações e louvores não sejam lampejos de um cérebro agitado e intempestivo, mas o ardor constante de um fogo adequadamente aceso. Somos como o avestruz que coloca seus ovos e não procura seus filhotes. Nós semeamos a semente e somos preguiçosos demais para buscar a colheita. Que a preparação santa una suas mãos à expectativa paciente, e assim teremos respostas muito maiores às nossas orações. Charles Haddon Spurgeon. Davi apresentava sua oração a Deus e esperava, olhando não para baixo, para o mundo, para a corrupção, mas para o alto, para Deus, para o que ele diria. William W.M. Granhill. E se você crê, por que não aguarda com expectativa? Ó cristão, coloque-se diante de sua oração em expectativa santa com relação àquilo que implorou, com base no crédito da promessa. William Gurnall. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Quando oro contra aqueles que me tentam, diz Davi, oro exatamente contra aquilo que tu abominas. O Senhor odeia o mal. Aprendamos aqui a solene verdade do ódio que o Deus justo deve nutrir contra o pecado. Charles Haddon Spurgeon. Assim como o homem que corta com a faca sem fio é a causa da execução do corte,
mas não da ineficiência do corte ou do corte em si, pois a faca é a causa destes. Ou se um homem toca um instrumento que está desafinado, ele é a causa da execução do som, mas não da dissonância, isto é, falha das cordas desafinadas. Ou no caso de um homem que mostra o cavalo manco que o sacode, o homem é o que faz o cavalo mover-se, mas o cavalo é a causa do movimento hesitante. Da mesma forma, Deus é o autor de todas as ações, mas não do mal dessas ações. Isso é de autoria do homem. Spencer, The Things New and Old. As novas e velhas coisas. Things new and old things. E consigo não subsiste o mal. Oh, como somos tolos se tentamos entreter dois convidados tão hostis, um ao outro como Jesus Cristo e o diabo. Tenha certeza de que Cristo não viverá no salão de nosso coração se entretermos o diabo no porão de nossos pensamentos. Tenha certeza de que Cristo não viverá no salão do nosso coração se entretermos o diabo no porão de nossos pensamentos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4 a 6. Aqui a separação entre o Senhor e o perverso é estabelecida gradualmente e parece crescer em 6 passos. Primeiro, ele não se agrada com a iniquidade. Segundo, com ele não subsiste o mal. Terceiro, ele dissipa os perversos. Os arrogantes não permanecem à sua vista. Os arrogantes não permanecem à sua vista. Quarto, seu coração se afasta deles. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Quinto, sua mão se volta sobre eles. Tu destróis os que proferem mentiras. Sexto, seu espírito se levanta contra eles e é separado deles. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Essas palavras, todos os que praticam a iniquidade, podem ser consideradas de 2 formas. Primeiro, destinadas ao mais elevado grau de pecadores. Não todos os graus de pecadores, ou pecadores de todos os graus, mas aos grandes e repugnantes pecadores. Pecadores resolutos e obstinados. Estes pecam industriosamente, o que inerentemente é artificial, com habilidade e cuidado para criar uma reputação. Como se tivessem a ambição de ser considerados trabalhadores que não precisam se envergonhar de fazer algo de que todos se envergonhariam. Estes, na rigidez do significado das Escrituras, são os que praticam a iniquidade. Portanto, observe que os pecadores notáveis fazem do pecado sua ocupação, ou seu ofício, o seu trabalho. Ainda que todo pecado seja uma obra de iniquidade, apenas alguns pecadores são os que praticam a iniquidade. E esses, assim são chamados. Fazem do pecado o seu chamado. Lemos sobre alguns que amam e praticam a mentira em Apocalipse 22:15. Joseph Cario. Versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Pecadores são arrogantes com letra maiúscula. Um pequeno pecado é uma grande insensatez, e a maior insensatez de todas é um grande pecado. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deus não sente uma pequena antipatia, mas profundo ódio por aqueles que praticam a iniquidade. Ser odiado por Deus é algo horrível. Oh, que sejamos fiéis em alertar os perversos ao nosso redor, pois será terrível para eles caírem nas mãos de um Deus irado. Charles Haddon Spurgeon. Algo assombroso é o pecado, que faz do Deus de amor e Pai das misericórdias o inimigo de suas criaturas.
que somente pode ser purificado pelo sangue do Filho de Deus. Thomas Adams, em Private Truths, pensamentos privados. Para saber o que Deus pensa sobre o pecado, veja Deuteronômio 7, 22, Provérbios 6, 16 e Apocalipse 2, 6, 15. William Gurnall. Quando um homem odeia uma criatura venenosa, ele odeia muito mais seu veneno. A força do ódio de Deus é contra o pecado, e assim nós também devemos odiar o pecado e odiá-lo com resistência. É uma abominação a Deus que seja também para nós. William Gurnall. Aqueles que praticam a iniquidade perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 27. David Clarkson. Versículo 6. Tu destróis os que proferem mentira. Aqueles que falam mal devem ser punidos como os que praticam o mal. Todos os mentirosos terão sua porção no lago que queima com fogo e enxofre. Charles Haddon Spurgeon. Seja em zombaria ou em seriedade, aqueles que mentem em zombaria sem arrependimento, irão para o inferno em seriedade. John Trapp. No mesmo campo onde Absalão travou batalha contra seu pai, estava o carvalho, que mais tarde foi seu patíbulo. O cavalo que montava foi seu carrasco, pois o carregou até a árvore, e o cabelo no qual Absalão se gloriava serviu como uma corda para pendurá-lo. Poucos sabem os perversos que tudo o que agora possuem será uma cilada para os iludir quando Deus começar a puni-los. W. Cooper. Versículo 7. Porém eu entrarei na tua casa. Que bendito este versículo. Um dizer bendito. As palavras e o sentido em si carregam consigo um contraste poderoso, pois há duas coisas com as quais esta vida é exercitada: esperança e medo, que são as duas fontes de Juízes 1:15. Uma do alto e a outra de baixo. O medo vem de contemplar as ameaças e os terríveis julgamentos de Deus, mas a esperança vem de contemplar as promessas e todas as completamente doces misericórdias de Deus. Martinho Lutero. Pela riqueza da tua misericórdia, não chegarei até lá por meus próprios méritos. Não, eu tenho uma multidão de pecados e, portanto, entrarei pela riqueza da tua misericórdia. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Senhor, guia-me. É seguro e agradável caminhar quando Deus nos guia pelo caminho. Na tua justiça, não na minha justiça, pois ela é imperfeita, mas a tua, pois tu és a própria justiça. Endireita diante de mim o teu caminho, não o meu caminho. Quando aprendermos a abrir mão de nosso próprio caminho e ansiarmos caminhar no caminho de Deus, será um jubiloso sinal de graça. E não é pequena a misericórdia quando vemos o caminho de Deus diante de nós com visão clara. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Essa descrição de um homem depravado foi copiada pelo apóstolo Paulo como sendo uma descrição acurada de toda a raça humana, não apenas dos inimigos de Davi, mas de todos os homens por natureza. Charles Haddon Spurgeon. O seu íntimo é todo crimes. Caso toda alma seja infectada por tal enfermidade desesperadora, que grande e dificultoso trabalho é regenerar e restaurar os homens novamente à vida e ao vigor espiritual, quando todas as partes deles estão tomadas por tal cinose mortal. Curar apenas os pulmões ou o fígado
se danificados é considerado grande cura, ainda que executada em apenas uma parte. Mas todas as partes internas são a própria podridão. Quão grande cura é, então, serem curados. Tal cura só acontece com a habilidade e o poder de Deus. Thomas Goodwin. Sua garganta é sepulcro aberto, um sepulcro repleto de coisas repugnantes, de miasma, de peste e morte. Mas, pior que isso, é um sepulcro aberto com todos os seus gases maléficos sendo emitidos para espalhar morte e destruição ao redor. Então, seria grande misericórdia se a garganta dos perversos pudesse sempre estar fechada, mas sua garganta é sepulcro aberto. Consequentemente, toda a perversidade de seu coração exala e se espalha. Como é perigoso um sepulcro aberto! Facilmente podem os homens, durante jornadas, tropeçar em um deles e encontrar-se entre os mortos. Oh, preste atenção no homem perverso, pois não há nada que ele diga para arruiná-lo. Contudo, pois não há nada que ele não diga para arruiná-lo. Oh, preste atenção no homem perverso, pois não há nada que ele não diga para arruiná-lo. Contudo, aqui vem um doce pensamento. Na ressurreição haverá uma ressurreição, não apenas de corpos, mas de caráter. Charles Haddon Spurgeon. Essa imagem retrata graficamente as conversas asquerosas dos perversos. Nada pode ser mais abominável aos sentidos do que um sepulcro aberto. Quando um cadáver começa a putrefar-se, quando um cadáver começando a putrefazer-se, exala seus vapores corrompidos. Robert Haldane, em Expositions of the Epistle of Romans, Exposição da Epístola aos Romanos. Como um sepulcro que, tendo devorado inúmeros cadáveres, ainda está pronto para consumir mais, não estando jamais satisfeito. Da mesma forma, os homens perversos, tendo derrotado muitos com suas palavras, permanecem em seu ultraje, procurando quem possa devorar. Thomas Wilson. Com a língua lisonjeiam, elogiam, bajulam. Quando o lobo lambe o cordeiro, ele está se preparando para molhar os dentes com sangue. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Contra ti, não contra mim. Fossem eles meus inimigos, eu os perdoaria. Mas não posso perdoar os inimigos do Senhor. Devemos perdoar os nossos inimigos, mas não está em nosso poder perdoar os inimigos de Deus. Essas palavras já foram frequentemente notadas por homens de grande aprimoramento como sendo duras e ofensivas aos ouvidos. Lembremos-nos de que elas podem ser traduzidas como profecias, não como desejo. Nunca ouvimos de um leitor da Bíblia que, após examinar essas passagens, tornou-se vingativo por lê-las. Quando ouvimos um juiz condenar um assassino, independentemente da severidade da pena, não sentimos que deveríamos ser justificados ao condenar outros por qualquer dano que nos tenha causado. Charles Haddon Spurgeon. Caso Abraão tivesse ficado ao lado do anjo que destruiu Sodoma e visto como o nome de Jeová exigia a ruína destes rebeldes impenitentes, ele teria clamado que a chuva caia, que o fogo e o enxofre venham, e não o teria feito em espírito de vingança. Não pela carência de amor sensível às almas, mas pelo intenso e sincero cuidado com a glória do seu Deus. Thomas Fuller. Versículo 11. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
A alegria é um privilégio do cristão. A alegria é um privilégio do cristão. Quando os pecadores forem destruídos, nosso regozijar será pleno. Eles riem primeiro, choram depois. Nós choramos agora, mas nos regozijaremos eternamente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Esta é uma promessa de extensão infinita. Amplitude sem restrições e preciosidade indizível. Charles Haddon Spurgeon. Como escudo os cercas da tua benevolência. O escudo não é para defender nenhuma parte específica do corpo, como a maioria das outras peças o são. Ele é uma peça destinada também à defesa da armadura do soldado. Portanto, a fé é armadura sobre armadura, uma graça que preserva todas as outras graças. William Gurnall.